Fala moçada, vamos aí então para mais uma aula de Química do segundo ano. O tema hoje então cinética química, tá? Esse tema, pessoal, ele vai ter algumas questões aí para a gente responder dentro dele, né? Que é a velocidade média, como que a gente faz para determinar essa velocidade média de uma reação. O próprio termo velocidade a gente vai discutir aqui, que essa terminologia talvez não seja mais adequada, né? Os fatores que influenciam quão rápido ou quão lenta essa reação pode ser, quais são os fatores que vão alterar essa taxa que essa reação ocorre, como que a gente pode alterar a taxa da reação para ela se tornar mais rápida ou mais lenta, e o mecanismo da reação, qual que é o caminho que os reagentes passam até se transformarem em produtos. Aqui tem um exemplo de algumas reações que com certeza têm cinéticas de natureza diferentes, né? A queima de fogos de artifício, o envelhecimento de um fruto, a oxidação de uma peça metálica, a corrosão de uma peça metálica, são reações diferentes que passam por cinética diferente, composição química diferente, né? Mas a forma da gente fazer o estudo envolve conceitos similares, tá? Então a cinética química, pessoal, é aquela parte da química que a gente vai estudar a taxa que a reação ocorre, os fatores que vão influenciar essa taxa, tá? Como que faz para a gente determinar isso? Tem uma diferença de terminologia da química, né? Da química para a física. Lá na física a gente sabe que velocidade é deslocamento por tempo. E aqui em química a gente vai, na verdade, medir uma vazão, né? Por que uma vazão? Como assim, né? Porque é quantidade por tempo. Então, quanto que está oscilando uma determinada composição, ou de um reagente ou de um produto, num dado intervalo de tempo. Isso seria melhor representado como uma vazão, né? Então, não velocidade. Se eu pegar, por exemplo, mol por segundo, isso é vazão molar, quilos por hora, isso é vazão mássica, né? Então, seria uma terminologia mais adequada a gente falar de vazão, né? Mas, por fator assim, conceitual, né? Basta a gente, então, entender que a velocidade aqui em química não é aquela velocidade da física, não é deslocamento por tempo, tá? Então, por vezes, é melhor a gente chamar isso de taxa, tá? Então, em vez de trabalhar com velocidade, a gente chama de taxa. Mesmo sendo assim, a gente ainda vai ver em questões aí o pessoal falando de velocidade, em livro falando de velocidade, não tem problema, basta a gente lembrar dessa diferença conceitual lá com a velocidade da física, ok? Então, a gente tem aqui a velocidade média. Como que a gente vai calcular essa velocidade média para um determinado reagente ou produto? Basta a gente pegar a quantidade final, menos a quantidade inicial desse componente, dividido por um certo intervalo de tempo. Isso vai dar para a gente a velocidade média. A gente vai trabalhar alguns exemplos aqui que vai ficar bem claro para vocês. Olha só. Então, a gente tem a velocidade média de um determinado componente que a gente está estudando, né? Quanto que a concentração ou a quantidade dele varia num dado intervalo de tempo. Se a gente for fazer a análise de unidade, se a concentração estiver em mol por litro e o tempo em segundo, é lógico que a unidade dessa velocidade, dessa taxa, vai ser mol por litro por segundo. Então, é a concentração variando por intervalo de tempo. Basicamente é isso, né? Se eu pegar uma reação genérica de A transformando em C e colocar isso no gráfico, aí a gente já pode ter uma ideia de como que eu trabalho essa fórmula da velocidade média. Por exemplo, aqui o componente A, a gente está vendo aqui o componente A sendo convertido em C, e é lógico que no início da reação a concentração desse reagente vai decaindo à medida que a concentração do produto vai sendo acrescida, né? Vai aumentando com o tempo. Se a gente tiver que querer saber a velocidade média nesse intervalo de 0 a 100 segundos, então a gente teria que o ΔT seria 100, aqui da forma, e a concentração, professor, como que ela está variando? Basta a gente ler no gráfico, ó. Concentração 100 seria o tempo final, que a concentração seria 0,024, 25 por aí, né? Essa seria a concentração final, e a inicial 0,10. Né? Então, eu conseguiria medir a velocidade média que esse reagente está sendo consumido nessa reação, nesse intervalo de 0 a 100. E se eu quiser de 0 a 200, 0 a 250, aí basta, né, que você necessita de informação para fazer esse cálculo.
Então, basta saber o que você quer para fazer esse cálculo. Então, você pode fazer numa janela maior de tempo, numa janela menor. De toda forma, esse intervalo vai te dar uma velocidade média, né? Uma taxa média de consumo se for um reagente, uma taxa média de formação se for um produto. Ok? Então, tá aqui, à medida que os reagentes têm a concentração reduzida, a concentração dos produtos vai aumentando, né, nesse mesmo sentido. Tá aqui a formulinha, como que a gente faz para calcular, igual eu falei para vocês, qualquer variação a gente vai pegar o final menos o inicial. Então, nesse caso, a taxa é concentração, intervalo de concentração sobre intervalo de tempo, né? A variação da concentração sobre a variação do tempo. E a gente trabalha dessa forma, igual a gente vai ver nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Nesse caso aqui, ó, a velocidade, a gente vai aprender aqui como que a gente manipula essa velocidade média de consumo de reagente e formação de produto, né? Tem uma reação aqui, ó, peróxido de hidrogênio sendo convertido em água e oxigênio, ok? Imagina que isso foi colocado num gráfico, a questão do peróxido de hidrogênio, que é um reagente, né? A concentração dele está caindo com o tempo. E eu fatiei isso aqui em 3 intervalos. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, tá? No intervalo 1, o que a gente percebe? A gente tem um intervalo de tempo de 10 minutos e a concentração oscila. Ela inicia em 0,8 e a concentração final em 0,5. Isso dá uma variação de concentração de 0,3. Lembra que a formulinha da velocidade é variação da concentração sobre a variação do tempo? Acho a velocidade, então, aqui de 0,03 mol por litro, ok? Nesse outro intervalo, mesma coisa, gente, ó. Concentração, intervalo de tempo que é 10 e a concentração oscila, ela começa em 0,5, termina em 0,3, dá 0,2 no intervalo, 0,2 por 10, 0,02. Nesse terceiro intervalo também faço um estudo muito semelhante, ó. Aliás, o mesmo estudo, né? Pega a concentração final 0,2 menos 0,3, dá um intervalo de 0,1, uma variação de 0,1 na concentração, intervalo de tempo também de 10 minutos, e notem que a unidade vai ser mol por litro por minuto, né? Então, a unidade de tempo aqui no caso é minuto. E a gente observa então, ó, que nesse primeiro intervalo eu tenho uma velocidade, uma taxa, né, de consumo mais elevada. Isso, gente, é normal numa reação química, porque no começo você tem mais reagente disponível. Então, quanto mais reagente disponível, a gente vai ver lá na teoria de colisões, maior vai ser a taxa da reação, né? Com o tempo, a velocidade de consumo do reagente, ela tende a se estabilizar, ok? Então é isso. Aqui a gente já tem dos produtos, de formação dos produtos. Vamos ver aqui, ó. Produto, é lógico, começa aqui zerado, né? No início da reação a gente não tem o produto, e à medida que o peróxido de hidrogênio vai sendo consumido, a gente vai tendo a formação de água aqui e oxigênio. E notem a estequiometria da reação, ó. 2 para 2, 2 para 1. Então, é normal que o que tem um coeficiente estequiométrico maior tenha uma formação mais elevada, né? Em termos de quantidade. E um outro fator interessante quanto à estequiometria é que a gente consegue também relacionar isso aqui com a estequiometria. Por exemplo, se nesse intervalo caiu 0,3 a concentração do peróxido de hidrogênio, se caiu esse 0,3, onde que foram parar esses 0,3? É lógico que esses 0,3 foram convertidos em produtos. Então, 0,3 vai formar 0,3, porque é 2 para 2, isso aqui é 2 para 1. 0,3 vai formar 0,15, ou seja, a metade, né? Segue essa proporção estequiométrica, ok? Então, se eu quiser saber aqui, por exemplo, qual que é a taxa de formação de oxigênio num dado intervalo, eu vou simplesmente pegar o de 0 a 10, é um intervalo de 10 minutos, e a concentração variando. Aqui ela começou em 0 e no final 0,15, né? Então, eu posso fazer esse cálculo muito simples de variação da concentração sobre variação do tempo e encontrar essa velocidade média em relação a um reagente ou um produto específico, ok? Para fazer da reação, a gente vai pegar da reação, a gente vai usar essa formulinha aqui, ó. Para a gente fazer da reação, basta a gente pegar, né, a velocidade média de um determinado componente e dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, né? Num dado intervalo de tempo que você quer saber essa velocidade média.
Basicamente, pessoal, se você pegar aqui, ó, lembra do coeficiente estequiométrico, eu posso falar que a velocidade em relação ao nitrogênio, ela é 3 vezes menor que em relação ao hidrogênio. Então, por isso que quando eu vou fazer essa formulinha aqui da velocidade média para uma reação, ela acaba ficando, essa velocidade média tem sentido de falar de um dado intervalo de tempo, como o coeficiente estequiométrico aqui é 1, fica 1zinho aqui, né? E esse aqui, o coeficiente estequiométrico é 3. Se a gente comparar só hidrogênio com nitrogênio, percebam o seguinte, que a velocidade média do hidrogênio em relação ao hidrogênio é 3 vezes maior do que a do nitrogênio. Então, falar assim, professor, eu não entendi esse negócio, né? Pode ficar voltando o vídeo sem problemas, mas o que a gente vai precisar de informação mesmo é isso daqui, ó. Se eu pegar qualquer reação e quiser saber a velocidade média, vocês vão ver isso no exemplo, basta a gente fazer a variação da concentração em relação a um deles, né? A variação da concentração em relação a um deles, num dado intervalo de tempo, que você quer saber a velocidade média da reação, e dividir pelo coeficiente estequiométrico que segue ela. Esse Azinho aqui, ó, estou dividindo aqui. Esse Bzinho aqui, eu estou dividindo aqui, o Czinho aqui e o Dzinho aqui. Vocês vão ver o exemplo que é bem mais simples do que parece, né? Às vezes falando assim fica parecendo confuso. Professor, mas então tem velocidade média de cada componente e tem a velocidade média da reação. Da reação, a gente tem que lembrar que vai entrar o coeficiente estequiométrico na formulinha, né? Que é esse coeficiente estequiométrico que está aqui. Ok? Então, eu posso fazer estudo separado para cada reagente e o da reação também. Vamos ver esse exemplo de aplicação. Ele fala para a gente considerar aquele exemplo lá do peróxido de hidrogênio, nos slides anteriores. Eu vou pedir que aqui vocês parem, né, o vídeo e tentem fazer esse estudo aqui. Tenta fazer, depois vocês continuam o vídeo, olha no caderno, vai comparando com as respostas que estão aqui na aula, tá? Então a gente tem, para considerar aqui a equação de decomposição da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio, né, mostrado nos slides anteriores, e ele pede para a gente calcular uma pancada de coisa, ó. Determine a velocidade média de formação do oxigênio no intervalo de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 0 a 30. Então, são vários intervalos, né? A gente vai ter um trabalhinho aqui, mas é interessante para fixar bem como que é feito esse cálculo. Determine a velocidade média de formação da água nos mesmos intervalos. Então, a gente vai fazer para o oxigênio, vai fazer para a água. E ele fala para a gente determinar também do peróxido de hidrogênio no intervalo de 0 a 30, intervalo de 30 minutos. E depois ele pede a velocidade média da reação nesses mesmos intervalos que a gente vai calcular aqui em A e em B. Para a gente ver que é diferente a velocidade de cada componente com a velocidade da reação. Ok? Vamos ver como que pode ser feito isso. Na primeira, ele quer saber a velocidade média de formação de oxigênio, né? De formação não, a velocidade média de consumo. Não, de formação sim, né? Porque é o peróxido de hidrogênio convertendo em hidrogênio e oxigênio, em água e oxigênio, né? Então a gente tem a de formação mesmo. De 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 0 a 30. Vamos lembrar da formulinha de velocidade ou taxa, né? A gente tem aqui a velocidade média do oxigênio. A gente vai trabalhar no intervalo de tempo e quanto que varia essa concentração nesse dado intervalo. O primeiro que ele está trabalhando é de 0 a 10. Vamos ver de 0 a 10? De 0 a 10, ó, o final é 10 menos 0. A gente pega aqui em 10, 0,15. Começa em 0, 0,15 menos 0. Olha o tanto que é simples, gente. O cálculo é muito tranquilo. 0,015 mol por litro. O segundo intervalo, ele quer saber de 10 a 20. Bora lá. De 10 a 20, ó. 20 a 10. Aqui em 20, 0,25. Aqui em 10, a concentração. Lembrando que a concentração aqui está no eixo das ordenadas, né? Então, a gente está aqui de 0,25 a 0,15, né? Então, em 10, 0,15, em 20, 0,25, a gente faz o cálculo da velocidade. Lembrando que é comum que a velocidade, né, ela vá decaindo com o tempo, né? Porque no início da reação você tem mais reagente disponível, né? O que eu já falei para vocês. Então, aqui, ó, de 0,015, a velocidade caiu para 0,010, né? A gente tem essa velocidade aqui. No intervalo de 10 a 20, vamos para o intervalo de 20 a 30, que é essa janela aqui, de 20 a 30. De 20 a 30, então, a gente tem aqui, em 30 minutos, uma concentração de 0,3. Em 20 minutos, uma concentração de 0,25. A gente faz esse cálculo, daí 0,05, né? Então, a velocidade realmente veio caindo. E se eu quiser saber a velocidade média de formação de oxigênio no intervalo maior,
não tem problema também, basta a gente pegar as informações, ó. Aqui no intervalo de 30 minutos, né, de 30 a 0, aqui de 0,6, opa, peguei da água, né, aqui do oxigênio, de 0,3 para 0, a gente tem aí uma velocidade para o oxigênio média de 0,01 em todo esse intervalo. 0,01, gente, vai ser justamente a média entre os três valores fatiados, né? Que é matematicamente bem coerente com esse problema, ok? Então, determinar a velocidade média de formação, a gente faz o cálculo dessa forma, né? Pega um intervalinho de estudo, varia, olha quanto que está variando a concentração nesse intervalo de tempo, faz esse cálculo muito simples e define esses valores de quanto que está sendo a taxa de formação nesse intervalo. Na letra B, ele pede, então, para a gente fazer os mesmos cálculos para a água, né? Aí, o gráfico muda, né? A água, o coeficiente estequiométrico dela é maior do que o do oxigênio, vai mudar mesmo. Então, basta a gente ir coletando as informações, né? O primeiro intervalo de 10 minutos, está aqui em 10 minutos. A gente tem que é a concentração da água variando de 0,3 para 0. Temos esse valor. No outro intervalo, de 10 a 20, ela varia entre 0,50 e 0,3, né? Aproximadamente 0,3. Eu aproximei aqui, né? Para ficar mais fácil. A gente tem aqui 0,02. Nesse outro intervalo de 30 a 20, a água está de 0,6 a 0,5, né? Ela vai a 0,6, que é a final, e inicia em 0,5. Acho aqui 0,01. Vamos notar de novo a velocidade, a taxa da reação, ela diminuindo com o tempo, né? E no intervalo total de 0 a 30, a gente pega o valor 0,6 menos 0, 30 menos 0, né? Divide um pelo outro, chegamos aqui em 0,02, que é justamente o valor médio das três velocidades médias nos três intervalos, ok? Então, muito simples mesmo, moçada. Pega lá o valorzinho do gráfico e joga nessa fórmula simples. Agora, aqui na letra C, ele pede para a gente determinar a velocidade média de decomposição da água oxigenada. Sem problema. Ó, a velocidade de decomposição, ele deu esse gráfico para a gente, né? A gente tem aqui que no final a concentração chega em 0,2, ela inicia em 0,8, 0,2 menos 0,8, e o intervalo é de 0 a 30, né? Então, fazemos esses cálculos, vimos aqui, o valor é negativo, tem problema? Não, não tem, gente. Esse valor negativo, para a gente aqui, o significado dele é falando que é um reagente, que ele está sendo consumido a essa taxa de 0,02 mol por litro. Por segundo não, né? Aqui é por minuto, tá? Onde tiver por segundo aí nos cálculos, pessoal, aqui para trás também, tudo corrigir para minuto, né? Ficar atento às unidades. E na letra D ele pergunta qual que é a velocidade média da reação, ele já não pede de cada componente, né? Como que a gente faz? Lembrando que da reação vai entrar os coeficientes estequiométricos. O que que você pode fazer? Você pode falar o seguinte, que a velocidade média da reação vai ser o quê? A variação de concentração do reagente sobre o intervalo do tempo dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, nesse caso aqui do peróxido de hidrogênio é 2, da água 2, do oxigênio é 1. Você pode escolher qualquer um deles para fazer esse cálculo, né? Aqui eu vou deixar os três prontos para vocês depois olharem com calma e ver que eles são iguais, ó. Então, se eu pego aqui, por exemplo, do peróxido de hidrogênio, nesse intervalo de 0 a 10, como que está variando? Varia de 0,5 a 0,8 no intervalo de 10 minutos, dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 2, eu vou achar esse valor de 0,015. E eu vou achar esse mesmo valor se eu fizer esse mesmo cálculo para a água ou para o oxigênio. Então, todos têm que ser igual. Por isso que é a velocidade média da reação. Quando você divide pelo coeficiente estequiométrico, você vai achar a mesma taxa ou para o reagente ou para os produtos. Lembrando que para o reagente aqui, dá um valor negativo, mas a velocidade média da reação não tem sentido a gente falar positivo ou negativo. A gente trabalha com módulo para evitar essa confusão de sinal, né? Então, aqui pode até dar menos 0,015, mas a gente tira o módulo que fica tranquilo, ok? E no intervalo de 10 a 20, que é o próximo intervalo, mesma coisa, vai mudar, a gente vai pegar valores diferentes, aqui no caso para o peróxido. Eu peguei 0,503, achei aqui esse valor de 0,01. No outro intervalo de 20 a 3, peguei também
esse valor aqui, ó, de 20 a 3, né? A concentração do peróxido está variando de 0,3 para 0,2. Para a água, varia de 0,6 para 0,5. Para o oxigênio, varia de 0,3 a 0,25. Então, quando a gente divide pelo coeficiente estequiométrico, a gente sempre chega nesse valor, que é o mesmo valor, tá? Então, velocidade média da reação, você pode escolher só um. Não precisa fazer de todos igual eu fiz, né? Então, tá aqui, ó. Esse último exemplo de 0 a 30 eu fiz para todos. O do peróxido de hidrogênio de 0,8 até 0,2, dividido por 30 minutos, né? Então tá aqui dividido por 30 e dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 2. A gente chega aqui 0,01 mol por litro por minuto, né? Tá todos por segundo, pessoal, porque eu copiei aqui a caixinha de texto que já tinha segundo para facilitar na hora de digitar aqui os slides, e acabou que eu esqueci de tirar esse segundo. E na verdade o tempo aqui todos são tempos em minuto, tá? Nesse exemplo. Então, me desculpe o erro aí, mas é tranquilo. Mais um exercício para vocês treinarem. Para aqui novamente o vídeo, tenta fazer, depois volta para fazer a resolução, né? Aqui já ele não me deu um gráfico, ele me deu uma tabela. Eu acho que tabela fica até mais tranquilo de trabalhar, né? Já tem os valores, você não precisa ficar aí lá no gráfico fazendo risquinho para chegar nos valores corretos. Os valores da tabela já está escancarado para a gente fazer, né? Então, ele me dá aqui, ó, uma reação de hidrogênio e cloro formando cloreto e hidrogênio, né? Que me dá as quantidades no intervalo de tempo, agora sim em segundos, né? De 0 até 12 segundos, e me pede uma pancada de coisa. Vamos fazer aqui por partes, cada uma dessas coisas que ele pede. Na letra A, ele fala para a gente calcular qual é a velocidade média de cada participante no intervalo de 10 a 12 segundos. Olha aqui, moçada, ó, de 10 a 12, o que eu vou fazer? Vou dar um exemplo aqui para o hidrogênio. A concentração, nesse caso aqui não é concentração, ele deu só mol. Não tem problema, quantidade faz parte, né? A quantidade está variando de 0,75, de 1 para 0,75, né? Então, afinal, 0,75 menos 1, o intervalo de 12 a 10, fechou. Menos 0,125 mols para cada segundo. É isso que está variando. A taxa em que o hidrogênio está sendo decomposto, né, que ele está reagindo, é 0,125. Vamos fazer para o cloro também, mesma coisa, 1,75 para 2, né, de 2 para 1,75, dividido pelo intervalo de tempo, que é o intervalo de 2 segundos, né, a gente acha que é o mesmo valor, né, da taxa de consumo desses reagentes no intervalo que ele me pediu, que é esse intervalo de 10 para 12. E a do produto, que é o cloreto de hidrogênio, a gente tem, então, aqui a concentração não, a quantidade variando de 2 para 2,5, 2,5 final é um produto, por isso que vai dar positivo o cálculo, dividido pelo intervalo de 2 segundos, a gente encontrou aqui 0,250 mols por segundo. Viu? Tanto que é tranquilo? Tabelinha, então a gente não perde aquele tempo consultando, igual a gente consulta no gráfico, né? A letra B, ele fala para a gente fazer a mesma coisa, só que nesse primeiro intervalo de 0 a 1. E fala para a gente comparar o resultado, né? É igual eu falei, antes de comparar, no início da reação eu espero que a taxa seja maior, porque você tem mais reagente disponível para formar produto. Basicamente é isso, quando ele pede para comparar. Então, fazendo aqui a taxa média para o hidrogênio, a gente tem o hidrogênio varia de 2 para 1,75 e em um intervalo de 1 segundo a gente chega aqui nessa velocidade. A do cloro vai ser igual, né, porque a reação é 1 para 1, mas vamos fazer aqui também 2,75 para 3, tá aí, ó, igualzinho. E para o HCl, para o cloreto de hidrogênio, a gente tem ela variando de 0,5 para 0, e a gente tem essa taxa de 0,500. Comparando, a gente percebe que essa aqui é o dobro daquela outra de 10 a 12, né? A gente já percebe isso justamente pelo aquele argumento que eu já citei. No começo da reação você tem mais reagente disponível para formar produto e é natural que a taxa da reação seja mais elevada, ok? Na letra C de cavalão, ele também pedindo aqui, ó, qual a quantidade de hidrogênio e de cloro que é consumida no intervalo de 3 e 6 segundos. Aí é fácil demais, né, gente? Ó, a quantidade que é consumida, basta a gente pegar a final menos a inicial. Então, de 1,25 para 1,5, quanto que consumiu? Consumiu 0,25 mol.
Aqui, 2,5 para 2,5, também consumiu 0,25 mol. Muito simples, né? Analisando as quantidades formadas de cloreto de hidrogênio, que variam na tabela de 0,5 em 0,5, 0,5 em 0,5, pode-se dizer que ele forma uma taxa constante? Explique. Jamais, né, gente? Jamais é constante. Por mais que seja de 0,5 em 0,5, a quantidade sim é constante, mas a velocidade, a taxa não, porque a taxa, além da variação da composição, depende da variação do tempo. Quer ver? Olha aqui a análise mais simples que a gente fez. Ó, no intervalo de 0 a 1, a taxa era 0,500. De 12 a 10, a taxa já é 0,250. Então, a taxa já é diferente. Ou então, eu poderia simplesmente olhar para a tabela. Ah, aqui em 1 segundo a concentração variou 0,5. Aqui em 2 segundos a concentração variou 0,5. Já mudou, já é outra taxa, né? De 3 para 6, passou 3 segundos, 0,5. Aqui passaram-se 4 segundos, variou 0,5. Então, é lógico que está variando a uma taxa diferente, né? Nos intervalos, essa taxa está variando. Então, constante não. E na letra E, ele pede para a gente construir um gráfico de variação da concentração em função do tempo de cada participante da reação. Aqui, gente, eu fiz no Excel, tá? Basta colocar aqui o intervalo de tempo que ele quer, nesse caso de 0 a 12. Aqui está as quantidades de cada um deles, pedi a curva, fiz os pontinhos, tracei as curvas e deu essa figura aí, né? Então, o produto, a concentração do produto está aumentando à medida que a dos reagentes vão decaindo, ok? Então, é isso, moçada. Próximo vídeo eu posto, então, sobre os fatores que afetam a velocidade da reação e também a teoria das colisões. Valeu demais, brigadão.